Lucas nunca acreditou em sorte. Naquele dia, porém, sorte era a única coisa que ainda parecia existir. O mundo tinha acabado fazia 3 semanas. As ruas estavam vazias, os carros abandonados, as janelas quebradas. E em cada esquina havia um som que ninguém queria ouvir, os gemidos dos infectados. Lucas caminhava sozinho, com a mochila nas costas e uma lanterna quase sem bateria. Enquanto procurava comida dentro de uma loja destruída, Lucas ouviu algo cair. Tlim. Ele apontou a lanterna para o chão. Entre cacos de vidro e poeira, havia uma moeda dourada. Ela brilhava sozinha. Lucas se abaixou e a pegou. No mesmo instante, uma voz sussurrou dentro da cabeça dele. 3 desejos. Use bem. Sobreviva. Antes que Lucas pudesse entender o que estava acontecendo, 3 zumbis surgiram no corredor da loja. Eles se moviam rápido, rápido demais. Lucas correu, mas tropeçou perto da porta. A moeda queimou em sua mão. Ele gritou: "Eu desejo uma arma!" A moeda brilhou. Uma espada curta apareceu na mão dele, mas a lâmina estava enferrujada. A moeda dava desejos, mas não dava perfeição. Lucas balançou a espada com medo, não com coragem. Conseguiu afastar os zumbis por alguns segundos e saiu correndo para a rua. Mas percebeu algo terrível. A moeda não tinha apenas criado uma espada, ela também tinha chamado mais zumbis. No fim da rua, dezenas deles começaram a virar a cabeça na direção dele. Lucas entendeu a primeira regra. Todo desejo tinha um preço. Lucas correu até uma escola abandonada. As portas estavam quebradas. Os corredores estavam escuros. As salas pareciam ter sido deixadas no meio de uma aula que nunca terminou. Ele entrou na biblioteca e empurrou uma mesa contra a porta. Lá dentro encontrou água, alguns biscoitos velhos e um rádio quebrado. Por alguns minutos, ele achou que estava seguro. Então ouviu batidas na porta. Tum, tum, tum. A porta começou a rachar. Lucas respirou fundo. Ele não podia desperdiçar outro desejo. Se pedisse comida, morreria ali. Se pedisse uma arma melhor, os zumbis talvez viessem em maior número. Se pedisse para escapar, talvez fosse levado para um lugar pior. Então ele pensou melhor. Eu desejo um lugar seguro, mas que eu possa controlar. A moeda brilhou mais forte. As estantes da biblioteca se moveram sozinhas. As janelas se fecharam com grades de metal. A porta ficou coberta por barras pesadas. A biblioteca virou um abrigo. Mas Lucas sentiu a moeda rachar um pouco mais. Restava apenas um desejo. Naquela noite, o rádio quebrado ligou sozinho. Uma voz fraca saiu do aparelho. Se alguém estiver ouvindo, há uma zona segura ao norte da cidade. Repito, zona segura ao norte. Lucas se levantou rapidamente. Ele poderia ficar escondido. Poderia usar o último desejo para criar comida. Poderia sobreviver sozinho por algum tempo. Mas sozinho não era viver. Era apenas esperar a morte chegar. Ele guardou a moeda no bolso e decidiu partir ao amanhecer. Ao amanhecer, Lucas saiu da escola. A cidade parecia ainda mais perigosa sob a luz do dia. Ele passou por carros queimados, prédios destruídos e ruas cheias de marcas de fuga. A cada passo, a moeda parecia mais pesada no bolso, como se soubesse que o último desejo estava chegando. Lucas chegou perto da ponte que levava ao norte. Do outro lado, ele viu luzes, muros, pessoas. A zona segura era real. Mas entre ele e a ponte havia uma multidão de zumbis. Lucas apertou a moeda na mão. Ele poderia desejar que todos os zumbis desaparecessem. Mas e se o preço fosse apagar também as pessoas? Ele poderia desejar asas. Mas e se caísse do céu? Então Lucas fez o único pedido que não parecia egoísta. Eu desejo coragem para atravessar. A moeda brilhou pela última vez. Nada apareceu. Nenhuma arma, nenhuma explosão, nenhuma magia. Só o medo dele ficou menor.
Lucas correu. Lucas correu como nunca tinha corrido. Passou entre os zumbis, pulou sobre carros destruídos, escapou de mãos que quase agarraram sua mochila. Quando chegou ao portão da zona segura, caiu de joelhos. Os guardas puxaram ele para dentro. A moeda em sua mão virou pó dourado. Lucas tinha usado os 3 desejos, mas o último não tinha mudado o mundo, tinha mudado ele. E pela primeira vez desde o Apocalipse, Lucas sorriu.